Salve, salve rapaziada, canal dos três na área, mais uma semana para falar sobre NFL. Primeiramente, feliz ano novo para todo mundo, espero que vocês tenham passado bem a virada aí, Natal, família, curtindo pra caralho. A gente também tirou uma semaninha de folga, o Carioca tirou duas porque ele é o chefe, ele pode fazer o que ele quiser. Então hoje o canal dos três é canal dos dois, a gente vai falar tudo sobre a última semana da NFL e aquela previsão pro Wildcard que começa nesse final de semana. Fica ligado que começou mais um Halftime. Bom, nessa semana a gente vai fazer diferente, a gente vai passar pela maioria dos jogos só dando o resultado, falando poucas coisas, porque a maioria dos jogos já estavam decididos e a gente vai focar nos jogos que decidiram vaga para os playoffs. O jogo que abriu a semana foi a vitória do Bills contra o Dolphins, 42-17. O Bills terminou uma temporada trágica vencendo. Josh Allen foi um dos melhores QBs calouros também nessa temporada, mostrou que tem potencial gigantesco para o Jets. E o Dolphins, por outro lado, demitiu seu treinador. É um time que já começou a reformulação pensando na temporada 19 e 20. Sim, foi a melhor pontuação dos Bills em 4 anos, então acho que serve de alento aí para a torcida essa vitória. E agora é pensar no ano que vem. Bom, outro jogo que a gente teve foi um jogo divisional. O Packers dentro de casa recebeu o Lions e tomou uma sonora goleada, 31-0, uma pancada. Tudo bem que o querido Aaron Rodgers não jogou o Deshaun Kaiser, que chama derrotas, e dessa vez ele chamou com uma pancada. Pro lado de Detroit rolam uns boatos que o Matthew Stafford pode ser trocado na próxima temporada, né? A gente não sabe o que vai acontecer, mas é bom ficar de olho no time de Detroit, que fez uma temporada bem aquém. É bem difícil de dizer, é um QB que está com um salário muito alto, não se sabe qual que vai ser a continuidade aí desse time, que teve problemas tanto no ataque quanto na defesa, dispensou o seu melhor recebedor, então o Detroit estava passando aí por uma boa reformulação, aí, principalmente nesse próximo ano, e Green Bay foi o primeiro, um shootout aí, desde 2006 não acontecia uma pancada tão forte assim. Mais um jogo no domingo, mais um jogo de divisão, essa última semana que tem vários jogos entre times da mesma divisão. O Patriots recebeu o Jets dentro de casa, 38-3, e o Jets é mais uma das equipes que mandou o treinador embora. O Todd Bowles já fazia tempo que ele não fazia ótimos trabalhos, ele teve ano passado que foi o melhor ano do Jets, que a defesa estava muito consistente, ele conseguiu achar no Josh McCown um ótimo QB ali pro que eles tinham, mas também é um time que está muito atrativo, tem um salary cap muito gigantesco. Vai ter uma escolha alta de draft também? Vai ter escolha alta do draft, tem Sam Darnold como seu QB titular, então é um time que pro futuro, se você pensar daqui uns 3 anos, pode ser um time muito atraente para um head coach pegar agora. O time que foi para os playoffs poupou a maioria dos seus jogadores principais foi o Saints, que recebeu o Panthers e acabou perdendo 33-14. Ted Bridgewater foi o QB titular do Saints, não fez uma partida muito boa, e o Panthers foi lá e fez a lição de casa, venceu a partida numa temporada que também foi trágica para o time de Carolina. Sim, Carolina também é um time que está precisando reconstruir algumas coisas, principalmente seu ataque, seus recebedores estão muito ruins durante a temporada inteira. O head coach não tem riscos de cair, como a imprensa americana especulava. E também é juntar e tentar conseguir mais coisas aí pro próximo ano. Mais um jogo de divisão que a gente teve foi o jogo mais emocionante da semana, sem dúvida. Foi a vitória do Cowboys em Nova York contra o Giants, 36-35. Vitória comemorada pelo Giants, né? Porque se vencesse ia pegar uma posição pro draft acima da 10ª escolha. E com a derrota pegou a 6ª, se eu não me engano, né? A 6ª escolha para Nova York, mais uma escolha alta, mais uma escolha que pode render bons frutos. E o Dallas vai pro jogo mais disputado do Wildcard, na minha opinião, no jogo contra os Seahawks. Com certeza. E o Saquon Barkley, ele bateu o número de recepções de um running back, que era um recorde que pertencia ao Red Bush, passou das 2.000 jardas de scrimmage, ele é o terceiro na história a conseguir fazer isso, e uma outra porrada de recorde que ele já teve. Então, Nova York agora é pensar no draft, pensar em reconstruir, principalmente a defesa. Isso foi um dos pontos que o Dave Gettleman bateu muito na coletiva de imprensa que ele fez após essa semana. É reformulação, ver o que vai acontecer.
Mais um time que teve treinador mandado embora essa semana foi o Tampa Bay Buccaneers, que recebeu o Falcons e acabou perdendo por 34-32. Tampa que teve um começo de temporada promissor, né? Começou 3-0, com vitórias muito importantes. Fitzmagic, e aí depois ficou aquela troca, vai não vai, James Winston, Fitzpatrick, e no final das contas a temporada foi muito ruim, tirando o fato do Mike Evans se mostrar um tremendo recebedor, um cara que pode fazer barulho na liga. E o Atlanta também foi um dos times que teve uma temporada bizarra, triste final para Atlanta também. O Texans recebeu o Jaguars e venceu por 20-3 em mais um jogo onde não tinha nada a ser resolvido. O Texans ganhou a divisão, mas mesmo assim vai pro wild card. E o Jaguars, que era uma das equipes mais badaladas em setembro, foi também uma das maiores decepções. Viram que com Blake Bortles não dá para ir, Fournette ficou muito tempo machucado, sofreu com as lesões. A defesa, que era disparada a melhor defesa da NFL nessa temporada, não chegou bem perto. Eles falaram muito e nada tiveram, e o Texans vai para pós-temporada também querendo sonhar com alguma coisa maior. Jaguars, Leonard Fournette pode ser dispensado nessa off-season. O Tom Coughlin e o Doug Marrone não gostaram nem um pouco da atitude que ele teve nesse último jogo, de não ligar para o que estava acontecendo pro jogo, de não estar nem aí, e isso para alguns treinadores é bem crítico. Então pode ser que não veremos ele de novo com a camisa dos Jaguars. Quem não vai ser mantido é o técnico do Broncos, também mais um mandado embora. Receberam os Chargers em Denver e tomaram 23-9. Chargers que teve uma das melhores campanhas da NFL, mas vai ter que se contentar com o wild card. O Denver é um time que tem uma ótima defesa, tem tudo, só que as apostas do Vance Joseph foram fracas, chamadas de jogada estão sendo muito ruins, então ele realmente mereceu, vamos dizer assim, essa demissão, porque são mais de 2 anos aí que ele está atrasando o time. É um time que tem um prazo de validade. Vão ter que pensar no que fazer com o Case Keenum, que ele não foi nem perto do que eles esperavam. O plantel já tá pedindo pro próximo head coach ser um cara com experiência, ser um cara mais de punho ali, para manter as coisas sob controle. Time que garantiu a bye na última semana foi o Rams, que venceu o 49ers jogando dentro de casa, 48-32, um jogo também sem muitas dificuldades. O ataque do Rams, que é muito explosivo, eles costumam marcar muitos pontos, mas a defesa ela também vem deixando a desejar nessa temporada. Tirando o Aaron Donald, a defesa deixou bastante a desejar. O Aqib Talib sofreu com lesão também e não foi nem perto do que ele estava acostumado a ser em Denver, mas é um time que vai muito forte para a pós-temporada, sem dúvida é um dos favoritos a chegar na final da conferência. E o tight end de São Francisco, o Kittle, ele bateu o recorde do Gronk e do Travis Kelce com 1.377 jardas, se eu não me engano. Nessa partida ele teve 149 e um TD. O que é um alento, a gente já vem falando isso aí nas últimas semanas. Ele foi o principal alvo do Nick Mullins aí durante essas últimas semanas. Que também se mostrou um bom QB para alguma outra franquia, sim, quem sabe fazer um teste, ele que pegou o lugar do Garoppolo depois de lesão. Mais um jogo que a gente teve que não valia nada, jogo divisional, 27-24 para Seahawks contra os Cardinals. Seahawks também que jogou sem a maioria dos seus principais jogadores, o Cardinals não tinha nada a fazer, e é mais um técnico que também terá que trocar de treinador na próxima temporada. O Steve Wilkes saiu de Carolina, chegou lá em Arizona, não convenceu. Ele teve médias pífias de pontos, de tudo, de sec, de todas as estatísticas assim de Arizona foram bem ruins. Ataque aéreo, jogo terrestre, se você pegar top 3 dos piores na maioria das coisas. Ele tá. Não dá pra ser desse jeito. Agora a gente vai falar dos jogos que valeram de fato alguma coisa, mas esse não valeu nada porque o Steelers acabou sendo eliminado. Ele recebeu o Bengals e venceu por 16-13. O jogo ficou marcado pela polêmica com o Antonio Brown, né? Ele que nem entrou na partida. Falaram no começo que ele estava com uma lesão no joelho, mas aí depois começaram a aparecer os insiders falando que o problema era mesmo de relacionamento, tanto com o treinador, tanto com o Big Ben, coordenador ofensivo e tudo mais. E dizem as más línguas que a vida útil do Antonio Brown em Pittsburgh chega ao fim. Eu não sei se teria que ter algum time assim muito apto teria que ser os Jets ou algum time com cap muito alto, porque ele é um dos caras que recebe mais na liga
Esse ano foram 17, ano que vem eu não sei quanto que é, mas deve ser um número bem perto disso. Mais de 15 milhões para um wide receiver. O Juju tá fazendo ótimas temporadas, o James Washington também fez um final de temporada muito bom. O Conner começou muito bem, mas depois ele acabou decaindo, né? Talvez tenha faltado um pouco. Tiveram bons jogadores aí aparecendo, mas precisa pensar também em manter essas estrelas. Bengals é mais um dos times que também vai trocar de treinador na próxima temporada. Quem sorriu com todas essas desgraças em Pittsburgh foi o Ravens, que recebeu o Cleveland Browns num jogo muito disputado, inclusive venceu por 26-24. Cleveland teve a chance de chegar perto ali da marca de field goal para conseguir virar a partida e dar a vaga para os Steelers, mas o nosso querido Baker Mayfield acabou sendo interceptado. O Baker que bateu o recorde de TDs para calouro, né? Ele que igualou com o Tom Brady com jogos a menos. Então a gente pode colocar que se ele tivessem os 4 jogos a mais que ele perdeu nessa temporada, possivelmente esse recorde teria batido. Cleveland é uma das equipes mais promissoras para a próxima temporada. Teve uma campanha muito digna depois de um começo ruim. Depois que o Baker entrou, tudo se acertou. E Baltimore chega aos playoffs com uma das defesas mais fortes da liga e com o Lamar Jackson sendo o QB mais jovem a jogar uma partida de playoff. Então esse time de Baltimore é muito bom ficar de olho, porque a gente sabe que jogadores bons ganham jogos e defesas muito fortes ganham campeonatos, e a defesa do Baltimore ela pode dar trabalho para qualquer um. Agora a gente vai falar da derrota do Vikings. O Vikings recebeu o Bears dentro de casa e perdeu por 10-24. Muita gente pensava que o Bears, depois de saber que do resultado dos Rams fosse tirar o pé, nada disso, eles jogaram até o final. Tudo bem que se tratava de um clássico, né? Um jogo de divisão, é muito legal você poder falar que você tirou o seu rival de divisão, e foi isso que aconteceu. O Vikings entrou na pressão, caiu na pilha, Kirk Cousins deu piti na sideline, conversando com o Stephon Diggs. Um jogo horroroso terrestre da equipe dos Vikings, não conseguiram absolutamente nada correndo, tentaram colocar a bola na mão do Kirk Cousins, que é um jogador que contra times que tem melhor campanha positiva, ele tá 4-25 agora. Eu sempre peguei muito no pé dele, eu sempre falei que na hora do vamos ver ele acabava entregando a paçoca. Não digo que ele entregou a paçoca, mas ele também não foi aquele cara fora de série. E os Vikings, que eram também um dos favoritos a chegar na final da NFC, foram eliminados de forma precoce num jogo dentro de casa contra um time que já estava classificado e não aspirando coisa nenhuma. Bom, agora a gente vai falar do Igão. O milagre aconteceu e o Eagles está na pós-temporada, evitou o vexame de ser campeão e não conseguir nem se classificar. O jogo foi um jogo muito morto contra o Redskins, foi 24-0, o Eagles não fez esforço nenhum. Nick Foles teve mais uma boa partida, teve uma interceptação, mas não foi culpa dele. E o Nate Sudfeld teve o rating de 158, o máximo, porque ele teve um passe e esse passe foi para TD. Ele que entrou depois de uma pancada que o Nick Foles sofreu, ele preocupante, saiu até de campo com a costela, a mesma costela que ele já tinha sofrido um tackle horroroso no jogo contra o Texans, e ela deixou resquícios aí, mas ele já foi garantido para a partida contra os Bears nos playoffs. E para fechar a semana a gente teve o jogo mais esperado. Esse jogo valia de fato a vaga, né? Colts e Titans se enfrentaram. O jogo em Tennessee, o Titans sem o Marcus Mariota, que também é de vidro, não pode encostar na mocinha que a mocinha quebra, e deu 33-17, passou o time que foi muito mais consistente na temporada. E o Colts, depois de um ano muito ruim com o Brissett, na 18-19, na 17-18, desculpa, na 18-19 com o Luck, é um time completamente diferente. Foi muito bem no draft, conseguiu trazer 2 jogadores essenciais para proteger o Luck e tá aí classificado para uma pós-temporada, coisa que ninguém imaginava no começo do ano. Ano passado foi o time que mais cedeu sacks na liga. Esse ano foi o que cedeu menos sacks na liga. Ano passado o time não tinha defesa alguma. Esse ano a defesa é completamente diferente. Esse ano é uma defesa boa. O Darius Leonard é o cara que teve mais tackles na NFL inteira. E ele é um calouro. Então foi uma escolha que ajudou absurdamente essa defesa a parar jogo corrido, a parar os passes curtos. Então foi uma ótima escolha do Indianapolis Colts. E agora é a hora do pega pra capar. E é isso, então agora é a hora do pega pra capar. Você que teve seu time eliminado, feliz ano novo, mas não esquece que agora começa pra valer a NFL. Agora começam os wildcards e a gente vem com os palpites, falando um pouquinho também sobre cada uma das partidas. Adeus para vocês que já foram eliminados, eu continuo na briga, feliz ano novo, Lelê. E agora a gente vem com o wildcard e os palpites dele também.
O jogo que abre o Wild Card é um jogo entre dois times da mesma divisão. O Houston recebe o Indianapolis Colts. Esse jogo é sábado às 7h35 da noite. Como o Lele já tinha falado, eu acho também que o Colts vem mais pronto para essa partida. Eu acho que o Colts vem numa alta maior do que o Houston. O Houston teve a sua vaga garantida umas 3 semanas atrás ali. Ele só garantiu o título da divisão um pouco depois, mas a equipe do Colts vem com sangue nos olhos. Eu imagino que o matchup é muito favorável para os Colts nessa partida. Vamos lá. 3 coisas rapidinhas aqui para dizer por que os Colts são favoritos mesmo jogando fora de casa. A linha ofensiva é a que menos cedeu sacks na liga. Se o Andrew Luck tiver tempo, ele vai ser um abraço para essa secundária. Ponto 2. Do outro lado, Deshaun Watson tem uma das piores linhas ofensivas da liga. Sempre que precisa do Lamar Miller ali, essa temporada deu certo, mas a pressão sempre vem. O Deshaun Watson sempre tem que fazer uma mágica para conseguir fazer alguma coisa. A defesa dos Colts é uma defesa boa. E é o primeiro jogo de playoff dele, né? Isso também faz um diferencial dependendo do jogador. Demarius Thomas e Will Fuller. Nenhum dos dois vai jogar para ajudar o Deshaun Watson. Então vai ser bola no DeAndre Hopkins o jogo inteiro. O Andrew Luck tem 5 jogos contra o Houston em Houston. Ele ganhou 3 e perdeu 2. Então, acho que... E os Texans não ganham em playoff. Eles são o Bengals dos anos 10 aí, vamos dizer assim. Então, eu acho que dá Colts. Eu também acho que dá Colts. Pra mim, o jogo mais equilibrado do Wild Card é esse que fecha no sábado, que é Seattle Seahawks e Dallas Cowboys. Um jogaço, 2 das equipes que eram menos esperadas para estar na pós-temporada depois de tudo que aconteceu. Seattle reformulou a defesa inteira, viu seus principais jogadores saindo, e Dallas, que começou depois de uma temporada muito ruim ano passado, conseguiu se recuperar do meio da temporada para frente, foi buscar garantir o título da divisão até com uma facilidade que ninguém esperava. Mas vai ser um jogo muito equilibrado, é um jogo de defesas muito fortes. A defesa do Dallas surpreendeu bastante nessa temporada. O calouro, o Van Der Esch, vem fazendo uma temporada absurda. Pro lado de Seattle você tem o Russell Wilson, que na hora do vamos ver em jogo grande o cara também ele cresce, ele decide, é uma franquia de camisa. O jogo é em Dallas, mas mesmo assim eu vejo o Seattle com um pouquinho à frente pelo Russell Wilson. Mas também a gente tem que contar se o Zeke resolver jogar, ele consegue quebrar qualquer coisa. Ele é um jogador fundamental pro time de Dallas. É difícil pra mim, mas eu vou de Seahawks. São 2 times que correm muito com a bola. Provavelmente a gente vai ver muito jogo corrido e nem tantos passes. Quando for passe, vai ser ser a Mari Cooper, vai. O Tyler Lockett, vai. Doug Baldwin, vai. Então vai ser ou passe muito longo ou vai ser batalha por jardas. Então é um jogo de polêmica, é um jogo de camisa, então vai ser um jogaço, mas eu aposto na vitória dos Cowboys. Domingo, mais um jogo equilibrado, né? Falar que o wildcard a gente não tem jogo equilibrado é mentira. Mais um jogão a gente vai ter. A gente vai ter Baltimore Ravens e Los Angeles Chargers. O Chargers que teve uma temporada excepcional e a equipe do Baltimore que conseguiu aí nos últimos segundos a sua classificação. A equipe que também estava devendo uma aparição em playoffs. Vem com sangue nos olhos do Lamar Jackson, o calor, uma defesa muito forte. O Chargers também tem um ataque muito bom, mas só que aí agora vai caber pra mim a mística do Philip Rivers na hora do vamos ver. Ele não conseguir resolver a situação. Eu acho que Baltimore é favorito para essa partida mais pela defesa do que qualquer outra coisa. E o Philip Rivers a gente sabe que quando chega jogo grande ele costuma entregar, mas mesmo assim eu ainda vou de Baltimore. Cara, defesa dos Chargers tem defensive end número 1, tem safety número 1. Você olha pro ataque, QB que é candidato a MVP mesmo que seja o menos candidato. Você olha o Melvin Gordon, você olha recebedor, o Keenan Allen. Cara, é um time que tem todas as peças fortíssimas para chegar lá. Vai jogar fora de casa, ambiente hostil, no frio de Baltimore, que é osso, contra um time que corre, só corre, né? Então vai ter que se aprontar para um plano de jogo assim totalmente diferente. E agora é playoff. Vai ser um jogo dificílimo. Eu acho que esse vai ser um dos jogos mais
pegados assim que a gente vai ter. Eu acho que esse é o jogo mais físico que a gente vai ter, vai ser esse. E eu vou dar também a vitória para Baltimore, mas nossa, vai ser um jogo muito osso. E pra fechar o Wild Card, a gente vai ter Chicago Bears e Philadelphia Eagles às 7h40 da noite do domingo, o jogo em Chicago. Vamos lá. Acho que dos times que se classificaram pela NFC, o matchup combina mais com o Eagles é o Bears. Se o jogo corrido do Bears não funciona, a bola vai ter que cair na mão do Trubisky, que a gente não sabe como ele vai estar. Primeiro jogo dele de playoff. É um time que tem muitos dos jogadores principais no primeiro jogo de playoff. Isso causa uma estranheza e você vai enfrentar o atual campeão, que é o Eagles, que já tá calejado, vem num hype absurdo depois dessas 3 vitórias e um milagre para conseguir classificar. O Nick Foles, a gente não sabe o que acontece com esse cara, que ele resolve jogo. Espero que ele consiga ganhar pelo menos essa partida, porque ele vai ser uma moeda de troca muito importante, porque pela classe que vem de QB vai ter time completamente desesperado para ter um QB e nada melhor do que o Nick Foles. Mas temos chances reais de classificar, eu acredito real na classificação do Eagles. Porém, temos um ponto que pode ser o diferencial da balança e esse ponto se chama Khalil Mack. Se o cara tiver inspirado, não tem parede, não tem muro, não tem ninguém que vá segurar o cara. Mesmo a OL do Eagles não sendo das piores da liga, ela também não é das melhores. E o Khalil Mack, quando ele vê o espaço, ele vai pra cima do Foles, que dizem ainda que ele vai baleado pelas costelas. Mas com o clubismo, eu acredito que o Eagles vai passar. Bom, vamos lá. Defesa que para a corrida. Eagles, número 1. Bears, número 10. Então, provavelmente vai ser um jogo bem difícil para os running backs. O Eagles não tem running back, já começa por aí. Caso fique na mão dos QBs para decidir esse jogo, a secundária dos Eagles não é das mais confiáveis, mas o QB dos Bears também não. Os alvos do Eagles são muito melhores que os alvos do Bears, sendo que você tem pelo menos o Alshon Jeffrey, que é muito bom recebedor, você tem o Zach Ertz, que é a válvula de escape. Então, vamos lá. Você pegou um ponto que eu ia pegar. Alshon Jeffrey, ex-jogador do Chicago Bears. Além do ex aí. Ele saiu de lá mordidaço. E ele deu uma entrevista essa semana que no Eagles ele veio ser feliz e no Bears ele era só trabalho. Ele também vai com a faquinha nos dentes pra esse jogo. Em Chicago ainda? Ele vai mordidaço. Em Chicago vai ser um ambiente hostil demais. Um monte de time passou lá e passou mal. O Rams foi lá e passou mal. O Packers foi lá e passou muito mal. Muitos times chegam lá. É um dos estádios mais legais da NFL, um dos mais antigos. É uma das franquias mais místicas da NFL. Sim, acho que por tudo isso que a gente está vendo, Nick Foles com 77% de passes completos durante esses 4 jogos. Quebrando os recordes da franquia todos os jogos. Tá muito bem. Eu vou torcer para os Bears por motivos óbvios. Mas eu acho que vai dar ruim. Acho que o Eagles vai ter um joguinho contra o Saints aí, vai ter a revanche. Então é isso. Deus te ouça. E que semana que vem eu volte pra falar que o Eagles classificou. Então é isso, rapaziada. Passamos a limpo a última semana da temporada regular. Falta um mês. A gente tem que aproveitar cada jogo que passa, porque a gente sabe que a temporada ela é muito curta e ela demora uma barbaridade pra voltar. Você que teve seu time eliminado, não se preocupa não, que sempre existe o próximo ano, setembro sempre chega. Ó, aniversário dele hoje, de um dos melhores quarterbacks do mundo, 38 anos, Mr. Eli Manning. 38 anos de puras interceptações. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais e curtir e se inscrever no canal. Semana que vem a gente volta com o maior gordão de todos. O Carioca também vai estar aqui com a gente pra falar sobre os Wild Cards. Fica ligado que semana que vem a gente volta. Um abraço. Hey, listen.